Estamos online. Selecionado contigo, bom trabalho. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Para começar hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre Madame Blavatsky. Eu gostaria de ter tido tempo de fazer um resumo biográfico mais completo, mas esse foi um luxo que não tive. Eu trabalho também, eu sou professor de língua inglesa, estou organizando o meu trabalho, tenho diversos alunos, então tem muita demanda, aulas particulares, presenciais, aulas pela internet, aulas na escola, e assim vai. Também sou uma das pessoas que conduzem o trabalho na loja Sirius, então meu tempo é muito restrito. Mas, mesmo assim, eu preparei alguma coisa para nós em forma de slides. Então, essa é a aula 2. Vamos falar um pouquinho sobre Madame Blavatsky, sua participação na escrita de Isis Sem Véu, sua primeira grande contribuição, né? Senhora Blavatsky, seus primeiros alunos, Isis Sem Véu e as primeiras aulas de estudo da doutrina secreta na loja de Londres. A senhora Blavatsky, meus amigos e amigas, ela era uma grande iniciada. Isso significa que ela já tinha uma caminhada muito grande, uma evolução espiritual acentuada. E isso fez com que ela tivesse as habilidades necessárias para esse trabalho que ela realizou pela humanidade entre 1860 e 1891, quando ela nos deixou. Ela começou muito cedo nisso. Sua personalidade encarnada na Terra, na Ucrânia, em 1831, foi o veículo de um grande ser, um discípulo muito adiantado na senda do ocultismo. Sua volta ao cenário terrestre, a volta desse grande ser, para desenvolver um trabalho com os grandes adeptos da fraternidade oculta, os Mahatmas, ou hierarquia oculta, que cuida da evolução do planeta, já vinha sendo aguardada pelo Mahatma K.H. Kutumi e pelo Mahatma M. Moria, com mais de 100 anos antes do seu nascimento, em 31 de agosto de 1831. Ela nasceu numa família russa, filha de um pai capitão do exército russo, mas de origem alemã, e de uma escritora russa, uma princesa, filha de um governador departamental da Rússia czarista da época, aparentada do czar da época. Então, ela, por parte da mãe, ela era da família real russa. Ela tinha lá um parentesco com o czar. A sua mãe tinha saúde muito fraca, mas antes de falecer, deixou escritos. Era uma escritora célebre na Rússia. Morreu muito jovem. Quando sua mãe morreu, a jovem Helena ficou com apenas de 12 para 13 anos, sendo cuidada na casa dos pais, em Tiflis, na Ucrânia. E ela foi criada pelos pais até a idade de 16 anos, quando casou. Até o momento que ela casou com Nikifor Blavatsky, de quem ela herdou esse sobrenome, Blavatsky.
né? Ela se casou com o senhor Nicofor, mas o casamento não durou muito. Ela se separou dele e saiu viajando pelo mundo, né? O pai, o capitão Peter Hahn, ele a ajudava muito enquanto ele viveu. Ao que parece, quando a gente estuda a biografia da senhora Blavatsky, talvez ela tenha aceitado se casar com um homem de cerca de 40 anos, que na sociedade da época era um velho, em comparação com ela, que só tinha 16, foi porque ela queria sair de casa e empreender alguma coisa a inquietava muito. Ela era um ser singular desde novinha. Desde criança exibia dons inexplicáveis. Coisas inexplicáveis aconteciam pela casa quando ela estava irritada. Portas batiam, gavetas de armário abriam sozinhas. Ela gostava muito de perambular também por toda a propriedade e por regiões do palácio onde morava, onde os servos não gostavam de ir porque tinham fama de assombradas. E era comum ela ser encontrada em conversação fluente com seres que só ela via. E ela era muito precoce. Ela lia os livros contidos na biblioteca do avô. Por exemplo, os livros do médico Paracelso, além de muitos livros de célebres escritores, muitos deles iniciados e ocultistas. As famílias eram ligadas, de uma forma ou de outra, ao conhecimento oculto, tanto do lado do pai, como do lado da mãe. De maneira que, desde criança, ela via a representação de seres que só ela via. Eram homens muito altos, vestidos com roupas orientais. Ela acreditava que tais homens eram seus anjos da guarda. Mais tarde, ela descobriu que não se tratavam dos anjos da guarda. E ela, mais de uma vez, foi salva miraculosamente da morte por estes seres. Houve uma vez que ela caiu de um cavalo e na biografia está narrado que alguma coisa não permitia que o corpinho dela, frágil como criança, batesse contra o chão, enquanto o cavalo corria em disparada. Algo como que uma bruma, uma névoa, a protegeu até que o cavalo parou de correr. Mais tarde, ela descobriu a identidade desses seres. Tocava piano, falava francês e falava, na época, ela falava Cockney, porque Cockney é um dialeto britânico, é o inglês falado pelas classes menos favorecidas da Inglaterra. A governanta dela foi contratada, entre outras coisas, para ensinar-lhe inglês, mas foi um fracasso. Ela não falava o padrão culto da língua. Ela falava Cockney, de maneira que Madame Blavatsky tinha muita vergonha de falar inglês até o ano de 1880 deixa eu ver as datas, 864, 65, quando ela entrou no Tibete e voltou do Tibete, a situação mudou. As pessoas se viram diante de uma pessoa que falava um inglês bom e, incrivelmente, escrevia muito bem em inglês. Mas isso foi parte de um treinamento que ela recebeu lá no Tibete.
não dependeu da educação dela. Pela educação dela, ela aprendeu piano, aprendeu francês. Francês era a língua franca da época. Aprendeu tudo que uma nobre deveria aprender, mas nunca frequentou nenhuma universidade. Leu muito na biblioteca do avô, mas muito do seu conhecimento vinha do grande ser que a animava, o ser espiritual nela. Este ser, mais tarde, a instruiu de chamá-lo de apenas H.P.B. Por isso que, estranhamente, percebam numa edição de A Voz do Silêncio, quando chegar nas mãos de vocês, percebam que A Voz do Silêncio é dedicado por H.P.B. a Helena Petrovna Blavatsky. Ou seja, o ser espiritual nela dedicou a obra A Voz no Silêncio à personalidade que nós conhecemos como Helena Blavatsky. Depois a gente conversa mais sobre ela. Fundação da Sociedade Teosófica. Ela contou com a ajuda do coronel reformado do Exército Americano, Henry Steele Olcott, e de um jovem advogado de nome William Cowan Judge, e de outras pessoas. Mas fato é que, depois das reuniões em 7 de setembro de 1875 e 17 de novembro de 1875, com a fundação da Sociedade Teosófica, passados alguns meses, outras pessoas célebres, pensadores, cientistas, filósofos, religiosos, que concordaram com a fundação da Sociedade Teosófica, se afastaram. E todo o trabalho acabou sendo destes três, da senhora Blavatsky, do coronel Olcott e de William Cowan Judge. Com o tempo, depois de formada a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos da América, os seus fundadores internos, os dois mestres, Kuthumi e Moria, orientaram o coronel Olcott e Madame Blavatsky a transferir a sede de Nova York para a Índia. Esta sede funcionou primeiro em Bombaim e depois se estabeleceu definitivamente em Adyar, que é na cidade de Chennai, antiga Madras, na Índia. E a Sociedade Teosófica permanece até hoje lá em Adyar, na Índia, a Sociedade Teosófica Internacional, aquela fundada pelo coronel Olcott, Madame Blavatsky e William Cowan Judge, em 1875, em Nova York. Madame Blavatsky passou a escrever. Primeiro, ela escrevia artigos para jornais, combatendo o pensamento positivista da ciência da época, conforme eu disse na aula passada, que pregava que só a ciência teria respostas para as coisas e tudo que não fosse ciência era charlatanismo, que não, ali naquela modernidade, 1870, não fazia mais sentido dar atenção à religião, dar atenção a nada que não fosse físico, a nada que fosse metafísico. Então, ela discutia muito com os cientistas da época, nos grandes jornais da época, escreveu diversos artigos. Aí as pessoas se defendiam nos artigos, ela rebatia e tal e coisa, então houve muita coisa. Ela também começou a publicar um periódico chamado The Theosophist. A partir daí, artigos escritos por ela, por outros teosofistas, e até
por alguns dos Mahatmas foram publicados em The Theosophist. Mas, por volta de 1877, 876, 77, os mestres decidiram que era hora de ela escrever algo. E na escrita ela não foi mais que uma secretária. Quem escreveu Isis Sem Véu, na realidade, foi o mestre dela, o mestre Moria, seu mestre associado, o mestre Kuthumi, e, na escrita de Isis Sem Véu, outros mestres que não se identificaram por nome. E a escrita foi feita por um método chamado tulku. Ela era transportada nos seus poderes psíquicos a lugares onde via na luz astral obras raríssimas. Ela podia ler essas obras como lá estivesse, além de receber o ditado. Os mestres ditavam partes inteiras para ela. Isis Sem Véu. Quando Isis Sem Véu ficou pronto e foi publicada a primeira edição, se esgotou rapidamente. Isis Sem Véu é razoavelmente digerível, não é como a doutrina secreta. Isis Sem Véu pode ser lido por qualquer um de nós, com alguma dificuldade, mas não é um quebra-cabeças como a doutrina secreta. Certo? Você vai ler Isis Sem Véu e vai entender muita coisa nele. Muita, muita coisa. Por isso, eu quero recomendar que vocês façam o seguinte. Adquiram os 4 volumes de Isis Sem Véu. Os 2 primeiros, em português. Em inglês, foram apenas 2, voltando um pouco. Isis Sem Véu, A Master Key to the Mysteries of Ancient and Modern Science and Theology, Volume 1, Science. Isis Sem Véu, uma chave mestra aos mistérios antigos e modernos da ciência e teologia. Volume 1, Ciência, volume 2, Teologia. Mas, quando foi traduzido para português, visto ser muita coisa, decidiu-se fazer 4 volumes, disponíveis pela editora Pensamento. O primeiro volume, o Ciências, está no livro azul escuro e no livro alaranjado, um vermelho alaranjado, volume 1, volume 2. Estes livros contêm detalhes das escritas de Isis Sem Véu e muito sobre o que a ciência da época diz, já comparando com a ciência esotérica. No volume 2 fica bastante interessante, porque Madame Blavatsky vai mostrando que muitas coisas que estavam sendo descobertas ali, 1870 alguma coisa, entre elas a eletricidade, o eletromagnetismo, elementos da química, etc., etc., já eram conhecidos e usados por civilizações muito antigas. Ela explica que essas coisas eram conhecidas e usadas. Agora, o método pelo qual essas civilizações mais antigas que a nossa, que se perderam nas areias do tempo, usavam coisas como a eletricidade e o telefone, desapareceu com elas. A tecnologia deles desapareceu, mas existem vestígios bem plausíveis de que eles faziam uso de coisas que nós descobrimos agora do finalzinho do século XIX para o século XX. A leitura do 2 já fica bastante interessante. Mas, gente, pessoalmente, para ler Isis Sem Véu, eu recomendo 3. Comecem por aqui. Porque no volume 3, ela vai começar a falar de teologia e ela faz a radiografia da cristandade.
não do cristianismo. Aliás, no volume 3, ela começa se desculpando com os cristãos pelas coisas que ela vai ter de dizer. Mas ela traz à tona muitas coisas interessantíssimas e chocantes e contundentes sobre a Bíblia e sua composição, sobre o papado, a eleição de papas, sobre o ambiente esotérico e exotérico da Idade Média, as práticas da Igreja na Idade Média e a origem da gnosis, com a história, muito da história dos gnósticos, que foram as comunidades que viveram no século I AC, 100 anos antes do que ensina a Igreja, e conviveram com determinado Galileu lá no Mar da Galileia, em regiões da Síria, que formaram comunidades como os ofitas, e uma escola de mistérios foi fundada por determinado jovem Galileu ali, a escola gnóstica, e ela mostra suas bases, como surgiu a escola gnóstica. Depois, então, ela mostra que, com o passar do tempo, a escola gnóstica sofreu perseguição de Roma e eles todos foram dispersos para 3 ou 4 séculos depois surgirem as comunidades ditas cristãs na Ásia Menor, lá em Bizâncio, que com a queda de Roma, foi Bizâncio invadida por Constantino, que com o aparato militar reuniu as seitas dissidentes, ditas cristãs, e instituiu o cristianismo como religião do Estado romano, fazendo diversas concessões. Alguns partidos dissidentes eram muitas correntes dissidentes, tanto é que Constantino usou o exército dele para pacificar e para colocar no topo as correntes que ele achou que eram úteis. Então, o cristianismo virou aparelho do Estado e virou uma religião do Estado. Ele passou de religião mais perseguida pelo Estado romano à religião oficial do Estado neo-romano, da Nova Roma, de Bizâncio, que se tornou mais tarde Constantinopla. O volume 3 continua nisso, até falar sobre maçonaria e o surgimento da maçonaria e os conflitos entre maçonaria e as escolas esotéricas da Igreja. O volume 4 se dedica a isso, profundamente aos conhecimentos da maçonaria e da Igreja e como esses dois movimentos foram antagônicos. Mas tem muito mais coisa. É impossível para mim resumir assim, em alguns minutos. Sugestão. Se você gosta de fazer assim, não, Francinaldo, eu gosto do negócio 1, 2, 3 e 4, tudo bem. Mas, até pela questão da leitura e por conta dos assuntos que ela trata, que não são dos mais simples, quando ela fala de ciência, para que você se acostume com o estilo dela e comece a ler coisas mais palatáveis, coisas que você, pelo menos, consegue entender um parágrafo inteiro. É bom começar pelo 3 e pelo 4. Depois você volta para o 1 e para o 2, agora já com mais hábito de ler o estilo de Madame Blavatsky, com mais paciência, sabendo que você não vai entender tudo, mesmo porque Isis Sem Véu
embora seja um trabalho para a mente concreta, é um trabalho que deixou tantas brechas, tantas coisas para serem ditas, que os mestres pediram depois que Madame Blavatsky escrevesse a doutrina secreta, a fim de terminar o trabalho de Isis Sem Véu. De certa forma, a doutrina secreta, que em português são os 6 volumes, é uma continuação do que foi começado em Isis Sem Véu. Então, se nos interessa estudar a doutrina secreta que veio depois, é uma boa ideia começarmos por Isis Sem Véu. Só que eu não vou me deter em Isis Sem Véu. Eu estou aqui chamando a atenção de vocês. Adquiram e leiam. Quando forem ler, sugiro 3 e 4 primeiro, para depois 1 e 2. Ok? Só um instante. Muito bem. Quando Madame Blavatsky começou a ensinar lá em Londres, porque ela montou uma classe, a doutrina secreta já havia sido escrita. Então, ela pediu ao mestre Kuthumi, que foi um dos escritores, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ela pediu a este mestre aqui permissão para montar uma classe especial de estudos e preparar esses alunos para progressos mais profundos no futuro, em futuras encarnações. Quando ela montou esta classe, foi dada a permissão pelo mestre Kuthumi. Isso aconteceu em 1888. Então, eles começaram a estudar a doutrina secreta com ela. A maioria já havia lido. Então, eles queriam estudar e entender. Então, alguns dos alunos foram Bertrand e Archibald Kittler. Esses dois se encarregaram de levar Madame Blavatsky de Ostende, onde ela estava morando na Alemanha, para a Inglaterra, para Londres, e instalá-la em uma casa em Londres. Estes dois também trabalharam na organização e publicação de A Doutrina Secreta. Este aqui, Bertrand Kittler, diz que Madame Blavatsky entregou a ele 1 metro de folhas de manuscritos, umas sobre as outras, para que ele organizasse. E disso aí saíram os 2 volumes iniciais de A Doutrina Secreta, acho. Mas existem algumas controvérsias. Há quem diga que até tem coisa de A Doutrina Secreta que não saiu ainda até agora. Aguarda a oportunidade para ser publicado, mas isso aí são controvérsias. De qualquer maneira, estou falando aqui de Bertrand e Archibald Kittler. São 2 dos alunos, participavam muito das aulas. O Dr. Franz Hartmann era um médico também, participava da aula. Annie Wood Besant se juntou à Sociedade Teosófica, mais tarde se tornou presidente da Sociedade Teosófica, em 1907, com a morte do coronel Wolcott. E a senhora Besant, ela também estudou nesse grupo com Madame Blavatsky. E uma pessoa que era secretário de Madame Blavatsky há muito tempo, George S. Mead. Esse rapaz é muito interessante, porque mais tarde Madame Blavatsky pessoalmente o encarregou de estudar gnoses cristã. E ele tem muitas publicações interessantes sobre gnoses cristã, inspirado por Madame Blavatsky, incentivado por ela a fazer isso. Em suma,
Era isso que eu tinha a aconselhar sobre a leitura de Isis Sem Véu e sobre Madame Blavatsky e seus alunos no começo. E agora? Bem, agora nós vamos ler um pouquinho da nossa obra. Qual é a nossa obra de estudo principal, hein? Fundamentos de Filosofia Esotérica. É bem fininho. E esse volume, ele oferece as ideias principais, tanto de A Doutrina Secreta, como de Isis Sem Véu. Já vou adiantando para vocês. A parte que fala de Isis Sem Véu, a partir da página 71, é vossa. Página 71 diz: Isis Sem Véu, resumo em 10 pontos. Isso aqui é com vocês. Adquiram Isis Sem Véu, leiam e se beneficiem desse resumo. Pode lhes ajudar de uma forma ou de outra. Nós vamos nos concentrar mais aqui em A Doutrina Secreta. Tá bem? A nossa abordagem ela é bem eclética. Vocês acham que eu vou começar da página do prefácio? Quem acha? Página 79, viu, gente? Apêndice à doutrina secreta e seu estudo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar convosco. Conseguem ver? Sim. Ótimo. Deixa eu achar a página que nos interessa. Gente, quando a gente vai estudar, a gente não começa da página 1, não, viu? A gente começa do índice. E a gente procura logo o que nos interessa. Tá bom, pessoal? Ó. Gente, quem já sabe disso, me perdoe. Quem não sabe, ó, eu não nivelo por cima, não. Eu nivelo por onde deve. Olha, pessoal, certo? Primeira coisa que a gente deve fazer com livros é isso. Principalmente com a doutrina secreta. Índice. Procure aqui o que lhe interessa. Leia primeiro o que lhe interessa. Faça isso com todo o livro. Sabe por quê? Porque sua encarnaçãozinha, lamento informar, se ela muito durar, durará 100, 110 anos, viu? E o número de volumes que existe no mundo, você não dá conta de tudo. E quando você se aventurar na sociedade teosófica e viu tanto de coisa interessante que tem para ler, você vai querer ler tudo, só que não é por aí. Você tem que ler aquilo que é importante para a sua evolução espiritual. Então, desde já, habitue-se a ir pelo índice, certo? Então, veja bem, apêndice A Doutrina Secreta e seu estudo, página 77. É para onde nós vamos agora. Ups. Ops, passou! Desculpa, gente. Achou aqui.
Deixa eu ver, achei. Muito bem, deixa eu compartilhar com vocês agora. Deixa eu ver aqui. Pronto, gente. Conseguem ver isso? Que está aí na tela? Está visível? Tá bem. Apêndice. A doutrina secreta e seu estudo. Notas tomadas pelo comandante Robert Bowen, um dos alunos. Estão lembrados da foto? Este é outro aluno daquela turma. Em 1891, menos de 3 semanas antes da morte de Madame Blavatsky. HPB estava especialmente interessante sobre o tema A Doutrina Secreta no decorrer da última semana. Julguei melhor organizar este material e escrevê-lo por segurança, enquanto tenho vívido na mente. Como ela mesma diz, ele pode vir a ser útil para alguém dentro de 30 ou 40 anos. Em primeiro lugar, a doutrina secreta é apenas um fragmento bastante pequeno da doutrina esotérica, conhecida pelos membros mais elevados das fraternidades ocultas. Ela contém, diz HPB, apenas o tanto que o mundo pode receber durante o próximo século. Presta atenção. Escrita no finalzinho do século XIX, Madame Blavatsky tinha em mente o século XX e o século XXI para a compreensão da doutrina secreta. Alguém está com o microfone aberto, por favor, feche, está dando ruído. Obrigado. Então, veja bem, muito do que a doutrina secreta contém só tem se tornado apreciável agora, com o finalzinho do século XX, durante o século XX e século XXI. Em algumas passagens de A Doutrina Secreta, Madame Blavatsky afirma isso textualmente. Esta afirmação levantou uma questão que ela respondeu da seguinte forma: o mundo significa o homem vivendo na natureza pessoal. Este mundo encontrará nos 2 volumes da DS tudo aquilo que sua máxima compreensão pode assimilar, nada mais. Isso não significa que o discípulo que não está vivendo no mundo não possa encontrar no livro mais do que o mundo. Presta atenção. Uma pessoa comum lendo a doutrina secreta é uma coisa. Uma pessoa que já tem uma caminhada espiritual, seja qual for a corrente, e que já tem algum desenvolvimento espiritual, é outra. Ela faz mais sentido para os buscadores espirituais, muito mais. E quanto mais você busca, mais sentido ela faz. Aliás, para entendê-la é preciso tempo e paciência. Aqui nas lojas Sirius, em Campina Grande, está fazendo 15 ou 16 anos que estudamos apenas um dos volumes, o 2, Antropogênesis. Nós não estudamos o volume 1, Cosmogênesis, enquanto loja ainda. Só os enxeridos, tem uns enxeridos. Tem um enxerido de nome Francinaldo que ele anda estudando o 1 já sem a loja. Mas a maioria não, a maioria está contente com o 2 Antropogênesis. E já são 15 anos estudando. E cada vez, quanto mais a gente estuda, mais faz sentido. Todas as formas, não importa o quão toscas sejam, contêm ocultas em si a imagem do seu Criador. Assim como é embaixo, também é em cima, assim como é em cima, também é embaixo, axioma de Hermes,
Está lá, Caibalion, a tábua de esmeralda, um grande axioma hermético. Pela lei da analogia, quanto mais a gente aprende sobre nós, aprendemos sobre o universo. Quanto mais aprendemos sobre o universo, aprendemos sobre nós. O mesmo acontece com uma obra que, mesmo obscura, contém oculta a imagem do conhecimento de seu autor. A partir desta afirmação, Só um minuto. Eu concluo que a doutrina secreta deve conter tudo o que a HPB sabe e muito mais do que isso, considerando que a maior parte da obra vem de homens cujo conhecimento é imensamente maior que o dela. Além disso, ela sugere, de modo inconfundível, que se pode muito bem encontrar no livro conhecimentos que ela própria não possuía. Aliás, ela foi muito humilde diversas vezes para dizer que, sobre determinadas coisas que ela escrevia, ela não tinha a menor ideia do que fosse, mas que ela estava recebendo ordens para escrever e estava recebendo as informações. É estimulante pensar na possibilidade de que eu mesmo possa encontrar nas palavras de HPB, é estimulante pensar na possibilidade de que eu mesmo possa encontrar nas palavras de HPB algum conhecimento de que ela não era consciente. É totalmente possível. Principalmente hoje, que a física e a mecânica quântica ajudam a compreender bastante certas passagens da doutrina secreta. Ela se demorou bastante nesta ideia. Alguma pessoa lá disse mais tarde, HPB deve estar perdendo sua firmeza, querendo dizer, suponho, confiança em seu próprio conhecimento. Mas duas outras pessoas, Y, Z e eu, a entendemos melhor, segundo acredito. Ela está nos dizendo, sem dúvida, que não nos... Ela está dizendo, sem dúvida, para não nos prendermos a ela ou a qualquer pessoa como autoridade final, mas para aprendermos somente de nossas percepções cada vez mais abrangentes. Sublime isso aí. A doutrina secreta tem o dom de estimular o seu sexto princípio búdico. E você mesmo passará a ter intuições sobre o que significa determinadas coisas. Informações, ajudas e comentários de pessoas que já estudaram mais que você são úteis. Mas o conselho de HPB foi que você não ficasse na sombra de ninguém, que você começasse a treinar suas próprias percepções. Começasse a acreditar na voz silenciosa do seu ser superior. Nota. Nota acrescentada posteriormente sobre o que foi escrito acima. Eu estava certo. Apresentei diretamente a ela minhas opiniões, ao que ela aprovou sorrindo. É uma grande coisa conseguir seu sorriso aprovador. Robert Bowen. Finalmente, conseguimos que a HPB nos indicasse o caminho correto no que concerne ao estudo da doutrina secreta. Trato de colocar por escrito, enquanto tudo está claro em minha memória. Leia a doutrina secreta, página após página, como se faz com qualquer outro livro. Ela observa. Apenas levará à confusão. É por isso que eu já disse para vocês, minha gente. Então, deixa eu só dar um exemplo prático aqui. Só um instantinho, certo?
Deixa eu minimizar aqui. Fechar aqui um pouquinho a imagem. Eu vou pegar aqui 2 volumes. Dê licença um instantinho. Professor, foi abduzido? Quase. A nave subiu agora. São 6 volumes, tá bom? Volume 1, As Instâncias da Cosmogênese. Volume 2, Comentários Gerais sobre a Doutrina Secreta como um todo. Volume 3, As Instâncias da Antropogênese e os seus comentários. Volume 4, Comentários adicionais sobre a antropogênese. Volume 5, Coletânea de artigos escritos por Madame Blavatsky relacionados aos temas de A Doutrina Secreta. Volume 6, continuação da coletânea de artigos, acrescida de algumas aulas e material de aulas dada por Madame Blavatsky à sessão esotérica. O volume 1 é o mais impenetrável de todos. Quero lê-lo. Ótimo. Vá ao índice, leia com cuidado no índice. Procure alguma coisa aqui que lhe chame a atenção. Alguma coisa, procure alguma coisa que lhe cutucou. Cutucou, vá lá na página e leia. No volume 2, as chances do cutucão acontecer são maiores, que são comentários interessantíssimos. Aí, aqui no 2, na seção 1 já começa assim, ó. Simbolismo e ideografia. As mitologias e tradições contêm verdades históricas. Há uma diferença entre emblema e símbolo. O primeiro é uma série de pinturas gráficas explicadas alegoricamente. A história esotérica está oculta pelos símbolos. A potência mágica do som, a linguagem do mistério chama-se hoje simbolismo. Seção 2. A linguagem do mistério e suas chaves. Os sábios já usaram uma vez a chave antiga da linguagem universal.
Anais dos antigos escritos de linguagem universal, rituais e dogmas egípcios, assim, etc. Aí vai, gente, é muita coisa. O lótus como símbolo universal, o ovo do mundo, a lua, Deus, Lunos e Fibe. A lua, o que a lua representa esotericamente. O culto da árvore, da serpente e do crocodilo. As 7 criações, os 4 elementos. Lá no finalzinho, evolução cíclica e karma. No volume 2 de A Doutrina Secreta, na página 346, Evolução Cíclica e Karma, um dos trabalhos mais interessantes sobre karma que existem, com explicações da própria senhora Blavatsky. Detalhe, segundo ela, karma é a coisa mais difícil de entender que existe. Esse artigo é fascinante e não é tão complicado de entender. Página 346 do volume 2 de A Doutrina Secreta. Em seguida, o zodíaco e sua antiguidade. A partir da Bíblia, escrituras hebraicas, onde estão as alusões secretas aos 12 signos zodiacais. Por exemplo, tudo que é contado em 12. Pegue, por exemplo, Jacó e seus 12 filhos. O Mestre Jesus mítico e seus 12 apóstolos. E você já começa a entender coisas sobre o zodíaco. Destaque aí essas páginas do volume 2, 346 a 359, 360 a 378. 2 artigos seguidos contidos no volume 2 de A Doutrina Secreta. O primeiro sobre karma, o segundo sobre o zodíaco, onde você pode aprender coisas interessantíssimas com Madame Blavatsky sobre esses 2 temas do esoterismo, tanto karma como lei, como zodíaco e sua antiguidade como símbolo. Estão entendendo agora por que ela disse que isso aqui não é para ser lido página por página? E é por isso, gente, que o melhor conselho que eu dou é: quer mesmo? Quero. Então, devagarzinho, segundo suas condições forem lhe permitindo, vá adquirindo um por um até que você tenha todos 6. A partir de então, confie na sua intuição. Quando sua intuição lhe der comichões, bem assim, cutucões mesmo da intuição espiritual em relação a um dos volumes, obedeça a sua intuição, vá lá, pegue o volume. Tem alguma coisa que para você agora naquele volume. Porque este livro aqui, esta obra, a Doutrina Secreta, ela foi dada à humanidade com este objetivo: estimular o 6º princípio, para além da mente, o princípio búdico, simbolizado pelo chakra Ajna, da percepção direta da verdade, do discernimento, da visão espiritual e da compreensão do que está por trás das coisas. Então, quando você tem a doutrina secreta,
de alguma forma, se você deseja sua compreensão, pode contar com a participação do seu ser superior, você, enquanto personalidade, nesse trabalho de tempos em tempos, ele realmente intuir você a se aventurar pelos livros. As partes mais difíceis, a gente vai estudando em grupo. Atenção para a data. 12 de novembro de 2021. Canal da Sociedade Teosófica. Canal da Sociedade Teosófica. Certo? Sexta-feira, 19h30, se não me engano. Estudo da doutrina secreta com Luiz Paulino. Eu estarei lá falando sobre o Sloka 3 da instância 1 do volume 1. Eu estarei apresentando algumas coisas sobre esse volume lá. Eu estarei lá no dia 12 e voltarei no dia 19. Serão 2 sessões, porque o assunto é longo. Certo? Então, as coisas mais complexas a gente vai estudando em grupo. E toda sexta-feira, a Sociedade Teosófica no Brasil está oferecendo essa oportunidade de estudarmos a doutrina secreta juntos, online. Certo? Darei mais informações no nosso grupo de estudos depois, tá certo? Mas nos dias 12 e 19 estarei lá, apresentando alguma coisa aqui, ó, do mais difícil que é o volume 1. Tá bom? Então, voltando. Ler a doutrina secreta, página após página, como se faz com qualquer outro livro, ela observa, apenas levará à confusão. A primeira coisa a fazer, mesmo que leve anos, é alcançar alguma compreensão dos 3 princípios fundamentais dados no proêmio. Segue-se com o estudo da recapitulação, os itens numerados no volume 1, parte 1. Passe-se, então, para as notas preliminares e conclusão. É justamente esse percurso que vamos fazer nessa obra. Certo? Então, nesta obra aqui, em tempo, nós vamos voltar lá para o lugar onde devemos, página 21. A partir da página 21, nós estudaremos as 4 ideias básicas que a gente deve ter em mente ao estudar a doutrina secreta. Veremos detalhadamente. Depois veremos as 3 proposições fundamentais, uma a uma. Depois veremos os 6 itens numerados. Um a um. Depois, os 5 fatos provados. As 3 novas proposições. E doutrina secreta, conclusão. Certo? Depois que fizermos isso, aí viremos para cá.
estudaremos juntos. A introdução, pretendo estudar junto com vocês nos próximos meses. Olha que coisa, hein? Cosmogênesis, volume 1 da Cosmogênesis, veremos o proêmio. Quando terminarmos o proêmio, não entraremos nas instâncias, que eu não quero que vocês enlouqueçam. Certo? Porque, ó, sente só como são as instâncias. O Eterno Pai, envolto em suas sempre invisíveis vestes, havia adormecido uma vez mais durante 7 eternidades. O tempo não existia porque dormia no infinito da duração. A mente universal não existia porque não havia AI para contê-la. Os 7 caminhos da felicidade não existiam. As grandes causas da desgraça não existiam, porque não havia ninguém que as produzisse e fosse por elas aprisionados. Só as trevas enchiam o todo sem limite, porque pai, mãe e filho eram um novamente. E o filho ainda não havia despertado para a nova roda e sua peregrinação eterna. Entenderam tudo? Tá bom! Escreve aí um resumo para mim valendo 10. Assim, um resumo não, uma digressão explicativa, certo? Ponto a ponto, vale 10. Manda para o meu e-mail. Gente, ó, essas instâncias são posteriormente, aqui no livro mesmo, comentadas uma a uma. E a fim de comentá-las, Madame Blavatsky e os mestres usaram toda a sabedoria existente no mundo ocidental e oriental. Cabala, Vedanta, Yoga, Gnosis, o tarô, o zodíaco, sabedoria chinesa do Tao Te Ching, sabedoria mazdaísta persa antiga, sabedoria da Samotrácia. A fim de explicar essas coisas, Madame Blavatsky ela reúne tudo o que os mestres lhe revelou sobre o que esta civilização já construiu e ensinou, além do que pode ser revelado sobre 2 grandes civilizações que nos precederam, Atlântida e Lemúria, que encontram-se debaixo de camadas e camadas e camadas de água e de terra. Mas a sabedoria produzida em Atlântida e Lemúria foi preservada pela grande hierarquia. E muito dessa sabedoria, alguma coisa dessa sabedoria, foi revelada em A Doutrina Secreta. Tá bom? Então, nosso estudo será eclético. De tempos em tempos, eu também vou indicar algumas cartas dos Mahatmas para vocês lerem. Quando a carta for muito importante para a compreensão de determinado tema, a gente vai dar um jeito de disponibilizar para vocês em PDF. Tá bom?
Muito bem. Tem universitárias na sala? Elisa, Juliane, pode abrir o microfone um instantinho. Oi, Francinaldo. Elisa, por gentileza, leia para nós esse parágrafo grande aqui, ó. Você está vendo o cursor? HPB Sim. Parece estar, por favor. Bastante segura. Tá, eu vou ler no meu livro aqui, que eu acho que eu talvez enxergue melhor. Pode ser? Tá bom, pode ser. De HPB até evolução. Tá. HPB parece estar bastante segura sobre a importância do ensinamento. Na conclusão, relativo às épocas de aparecimento das raças e sub-raças. Ela explicou, de modo mais direto do que costuma fazer, que não existe tal coisa como o nascimento futuro de uma raça. Ai, desculpa, com probleminha aqui. Não existem nem nascimento, nem passagem, mas um eterno vir a ser, diz ela. A quarta raça raiz ainda está viva, como também a terceira, a segunda e primeira. Isto é, suas manifestações estão presentes em nosso atual plano de substância. Acredito que sei o que ela quer dizer, mas está acima de minhas capacidades colocá-lo em palavras. Da mesma forma, a sexta sub-raça está aqui, bem como a sexta raça raiz, a sétima, e mesmo pessoas das rondas vindouras. Isto é compreensível. Discípulos, irmãos e adeptos não podem ser pessoas comuns da quinta sub-raça, pois a raça é um estado de evolução. Tá, é isso? É isso. Agora, deixa eu traduzir um pouquinho. Na antropogênese, Madame Blavatsky revela a história da evolução da humanidade. E ela revela que essa evolução está acontecendo num grupo de 6 planetas, dos quais só a Terra é física. Só a Terra é concreta, dura, rígida, com seres de corpos densos. Existem 2 planetas etéricos, 2 planetas mentais. O total são 6 planetas. O mais denso é a Terra, certo? A onda de vida a se desenvolver por esses planetas, cada vez que uma onda de vida dá uma volta completa pelos 7, isso se chama ronda. Pelos cálculos de HPB aqui, nós estamos na 4ª ronda. Para terminar a evolução, nossa evolução, da qual nós estamos no meio, ainda faltam a 5ª, a 6ª e a 7ª ronda. Certo? Então, a onda de vida ainda vai dar mais, além das 4 que foram dadas, mais 3 voltas por todos esses planetas, inclusive pela Terra. Aqui na Terra, a onda de vida que se encontra na 4ª ronda já gerou 4 humanidades. Cada uma dessas humanidades é um estágio na evolução do ser humano e foi chamado arbitrariamente por raça, diferente de etnia. Não confunda isso com negro, branco, índio, caucasiano, não se trata disso.
Na falta de uma palavra melhor na época, escolheu-se o termo raça, mas, na verdade, é um estágio de evolução da humanidade. Já foram 4. O primeiro foi quando a Terra estava num estado totalmente etérico, e a humanidade era totalmente etérica e incorpórea. No segundo, a Terra estava se densificando. Então, a humanidade ficou mais um pouquinho densa, mas ainda com corpos enormes e coloidais, como que gelatinosos. Na terceira humanidade, finalmente, comeu-se do fruto. E aí, grandes seres caíram na geração. Seres enormes aproveitaram a evolução que estava se dando na Terra, escolheram algumas formas e trouxeram a mente de muito longe, de outras cadeias planetárias, em outras partes dos universos. Pode botar essa. Então, o encontro de grandes seres que vieram de uma evolução maior, com algumas formas que já estavam prontas aqui na Terra, deu o resultado a uma humanidade com corpos gigantescos, mas já pensante. Só que apenas uma minoria era pensante. A grande maioria não estava pronto para receber mente ainda. Só recebeu mente no final daquele ciclo. Quando essa maioria recebeu mente, eles tinham colocado o planeta em entropia. Toda vez que a Terra está em entropia, ela muda o eixo. Toda vez que muda o eixo, das duas, uma. Ou erupções vulcânicas ou inundações. E some um conjunto de civilizações. Então, o terceiro estágio sumiu ali, na Lemuriana, com cataclismos vulcânicos. Deste estágio só sobrou a Ilha de Páscoa. E as grandes estátuas como testemunha dos grandes seres que viveram ali e ergueram aquelas estátuas. Também existem alguns vestígios na América Andina continental. Há que se fazer um paralelo entre Ilha de Páscoa e Machu Picchu. Tem muita coisa em comum, revela Madame Blavatsky nesse volume aqui. Mas a humanidade que existia ali, gente, era de muitos metros de altura, eram seres enormes. Quando aquela humanidade recomeçou, deu reset, surgiu um novo continente. E esse continente ocupava grande parte do que é hoje a Europa, lá em cima. Mas esse continente estava também fadado a desaparecer. Em cima desse grande continente que surgiu, o quarto estágio apareceu. E grande desenvolvimento se deu, porque o corpo humano evoluiu, diminuindo a estatura para somente 5 a 6 metros de altura. Com 5, 6 metros de altura, mas já com nossa compleição, viveram os gloriosos Atlantes, em um continente glorioso, cuja tecnologia nós ainda não alcançamos. Atlântida conseguiu coisas que nós agora ainda não conseguimos.
os testemunhos da grandiosidade de Atlântida, a grande pirâmide e a esfinge, e as pirâmides submersas no Triângulo das Bermudas e no litoral do Japão. Atlântida era grandiosa, mas em Atlântida nós já tínhamos desenvolvido a visão, a audição, o paladar. E nós tínhamos em Atlântida, nós tínhamos duas visões, nós tínhamos a visão física e a visão astral. Só que quando a gente começou a fazer besteira com a visão astral, e nasceu a magia negra. Com esse mau uso da visão astral e a manipulação dos elementos astrais, novamente a Terra foi colocada em entropia. Sempre que a Terra é colocada em entropia, o eixo da Terra dá mais uma guinada, e daquela vez foram enormes inundações, até que a última ilha submergiu, e o relato nos foi dado por Sócrates a Platão, que chama a última ilha de Poseidones. Mas o continente todo ele foi afundando aos pouquinhos, num período de centenas e centenas de anos. Quando ele afundou totalmente, surgiram esses novos continentes aonde estamos. Acabou o terceiro estágio. O quarto estágio. Nós somos o quinto. Estamos fazendo o quê? Besteira. Recentemente, o que é que o eixo da Terra fez? O que é que está acontecendo com o aquecimento global? Então, caminhamos daqui a alguns séculos, nada de apocalípticos, apocalipse de igreja neopentecostal, não se trata disso. Mas caminhamos daqui a alguns séculos ou milênios, daqui a alguns milênios, para o desaparecimento desse estágio, que será sucedido pelo aparecimento de um estágio glorioso de evolução da humanidade, onde todos seremos Budas, teremos o princípio búdico ativo, e o que a gente conhece como mal vai desaparecer do planeta. Será uma fase gloriosa do planeta. E nós estamos aqui desenvolvendo a mente concreta, cutucando a mente abstrata, para nos prepararmos para, daqui a alguns milênios, em abandonando esses corpos aqui, voltarmos e encarnarmos nos corpos gloriosos da sexta raça, raiz, que vai ser a raça que vai desenvolver o princípio búdico até sua totalidade. Não se pode dizer muito sobre a sexta raça, mas ela será indefinível, segundo os nossos padrões, porque somente, para começar por aí, o que a gente entende como mal vai desaparecer do planeta. A gente está voltando para o nosso estado divino, como um pêndulo. Nós começamos divinos, aí nos densificamos totalmente em Atlântida. Aí agora estamos subindo, vamos nos divinizar cada vez mais, passando pela sexta. Na sétima raça, completará o ciclo completamente e o homem atingirá o estágio ideal, o propósito de tudo isso, gerar seres inteligentes, incorpóreos, seres com poderes que nem se imagina. Por isso que a sétima raça raiz, nem corpos ela terá mais. Ela será encarregada de trabalhar agora em outros universos. Cada estado de evolução desse é dividido em sub-raças. Para cada uma das 7 raças, existem 7 sub-raças. Nós estamos na 4ª ronda,
na quinta raça e na quinta sub-raça. Nós vamos atravessar ainda a sexta e sétima sub-raças da quinta raça, toda a sexta raça raiz, suas 7 sub-raças, e toda a sétima raça raiz, suas 7 sub-raças. Isso daqui a milênios e milênios e milênios e milênios de tempo. Tá bom? Isso é um resumo do que ela disse aí nesses parágrafos. E ela disse aí o seguinte, que uma coisa está ligada à outra, certo? Não existe criação, nem princípio, nem fim. O surgimento e desaparecimento dessas raças não é estanque. No momento, coexistem no planeta ainda elementos da primeira, da segunda, da terceira e da quarta, dessa quinta raça juntos. Está tudo misturado, por enquanto. A tendência dos elementos das raças precedentes é irem desaparecendo cada vez mais, porque, ao passo que a gente vai conseguindo a evolução, aqueles padrões não atendem mais à evolução do ser, então eles desaparecem na lógica da natureza. Mas não é assim, terminou uma, começa a outra, não. Elas vão surgindo e desaparecendo, uma levando a outra, cada uma no seu ritmo, mas quando uma coloca a Terra em entropia, aí então tem que ter uma limpeza grande, como aconteceu lá na Lemúria, como aconteceu em Atlântida, e como vai acontecer com essa arrogante quinta raça raiz. Gente, cadê o tempo? Desculpa, pessoal. Então, ficamos aqui. Então, presta atenção. Ficamos aqui, ó, na página 89, onde começa, mas ela não deixa qualquer dúvida. Ali, ó. Sobe mais um pouco. Sobe mais um pouco. Não, Isso. sobe o texto. Sobe o texto dessa página. 81, no livro, na minha edição, página 81, certo? Tá bom, gente? Olha, é punk rock? É. Tem uma pergunta aqui, É pauleira? É heavy metal. Gente, pela hora, eu só tenho direito a uma pergunta, viu? Olha a hora aí, 8 horas. Vamos lá. O Wilson Imanishi perguntou o seguinte: a edição original foi impressa apenas em 2 volumes e ainda pode ser encontrada na língua inglesa. Aí ele fala: o que muda em relação à versão de 6 volumes? Parece que houve edição e acréscimos de Annie Besant após a morte de Blavatsky. Isso tornaria a edição menos fiel? Não. De forma alguma. O que tem nos 2 volumes, ipsis literi, ao pé da letra, você encontra nos volumes aqui de 1 a 4, ok? O volume 5 e 6 é dictado por Annie Besant, tem material muito importante, deixado pela própria Madame Blavatsky. Certo? Mas estão prontos para a bomba? Pesquisador americano Daniel Caldwell descobriu, ao compilar correspondências de Madame Blavatsky, que ela teria deixado prontos volume 3 e volume 4, com direito a descrições de rituais dos mistérios e biografias completas de grandes iniciados da humanidade nesta raça aqui ariana. Esse volume 5 de Annie Besant, o 6, só fala de alguns.
Então, alguma coisa foi tirada desses volumes 3 e 4 de Madame Blavatsky, mas não tudo. Porque aqui, nesses volumes 5 e 6, não tem nada sobre os mistérios maiores, não. Não tem nada sobre segredos iniciáticos. O que nos leva a crer, como estudantes de A Doutrina Secreta, que por um motivo ou por outro, talvez os próprios Mahatmas tenham achado melhor não publicar determinadas coisas até o momento certo. Então, tem especulações. Espera aí, vamos organizar para depois não dizerem que eu estou dizendo besteira. De acordo com o pesquisador norte-americano Daniel Caldwell, na obra que acaba de ser lançada, ai, Jesus! Ai, vou citar o nome. A Escrita de A Doutrina Secreta, uma cronologia, Daniel H. Caldwell. Oi? Caldwell. Caldwell. Caldwell, tá. C-A-L-D-W-E-L. Esse aqui, ó. Opa, peraí. Minutinho. Eu tenho que tirar o... Tu tem que tirar essa proteção de tela aí. A Escrita da Doutrina Secreta, uma cronologia, disponível pela editora Teosófica. É esse aqui. Ah, legal. Certo? Lá nas últimas páginas, ao publicar determinadas correspondências trocadas no período pós-mortem de Madame Blavatsky, assim, 1891, por ali, em alguns meses depois de sua morte, fica evidente que tinha muita coisa ainda que não corresponde ao que Annie Besant compilou. O que o Annie Besant compilou é interessante, gente. Tem muita coisa que saiu do punho de Madame Blavatsky. Muita coisa mesmo. Tem uns tratados sobre Cabala que são fascinantes. Tem uma parte que fala sobre Eliphas Levi e a opinião dos mestres sobre a escrita de Eliphas Levi. Fascinante. Todo o trabalho de Madame Blavatsky, certo? Mas o que ela deixou pronto não é exatamente isso, não. Coisas mais profundas. Faz crer esse livro publicado por Daniel Caldwell, certo? Então, nós estamos à espera de que, quando a humanidade melhorar um pouquinho, esse século XXI promete, né? Talvez na segunda metade desse século XXI isso venha à tona, né? Alguém finalmente deu o ok e surja esse adendo à doutrina secreta. Porque, gente, na verdade, existe um cuidado e um critério. Porque, se nós fizermos uma leitura crítica do que foi o movimento nazista e o que eram os grupos de estudos secretos na Alemanha pré-nazista, é possível traçar um paralelo entre as ideias de higienização racial e supremacia branca de uma raça ariana do Terceiro Reich e o ensino das raças e sub-raças da doutrina secreta batem, o que leva a crer que a coisa mais horrível que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto e os campos de concentração, resultaram de uma leitura enviesada e deturpada de A Doutrina Secreta. Então, por essas e por outras, os mestres devem ter suas reservas para revelar coisas mais... Porque a nossa capacidade de transformar ouro em titica é muito grande.
Nós, como gênero, como raça humana, estamos num estágio de transição. É um período muito difícil. O egoísmo ainda é o centro de tudo. Nós precisamos aprender a fraternidade antes de mais nada. Só quando a gente se tornar mais fraterno é que mais coisas poderão ser reveladas em segurança, né? Porque para revelar coisas, para a gente transformar em arma de destruição em massa, não dá, não. Tá bom? Tem mais uma pergunta aqui, Francinaldo. Uhum. Haverá expurgos durante a transição da quinta para a sexta e da sexta para a sétima raça? Com certeza, de tempos em tempos. Cataclismas, cortes. Porque é o seguinte, essa é a lógica, tem sido assim de tempos em tempos. Certo? Tem sido assim de tempos em tempos. Derivas continentais, cataclismas, situações críticas, como as pandemias, por exemplo, elas vêm nesse contexto. Diminuir um pouco o número. Agora, nós vamos aqui para o Bhagavad Gita. Lembre-se do que o bem-aventurado ensinou ao senhor Arjuna lá no segundo discurso. Ninguém morre, ninguém mata ninguém. O corpo humano, o homem, o ser, muda de corpos assim como uma pessoa muda de roupas. Você é eterno. Entendeu? O seu ser espiritual é que conta. Se você construir a sua conexão com o que há de melhor e divino em você, você vai concluir exatamente isso. Você é simplesmente eterno. Esses corpos que você habita de tempos em tempos são triviais. Você os habita para fazer certas coisas aqui no plano da manifestação. Quando você os abandona, a sua vida continua nos planos impalpáveis da natureza. E é melhor, eu mesmo prefiro. Vai vir um negócio aí que vai fazer um angu de caroço aqui no planeta Terra? Eu quero umas férias, me leva lá para cima, para uma esfera superior. Quando o negócio passar mais, eu volto aqui em carne de novo. É muito melhor, né, não? Ou vocês querem dormir e acordar dentro daquele navio do destino do Poseidon? Dentro do Titanic? Deus me livre. Dentro dos últimos dias de Pompeia e tu lá na beira do Vesúvio. Deus me livre e guarda. Eu prefiro estar lá em cima, em corpos imateriais, impalpáveis, numa esfera bem melhor, trabalhando, porque quem vai para essas esferas superiores não vai para o Fool's Paradise, não vai para o paraíso dos tolos. Existe muita vida e atividade nas esferas superiores. Então, quando você transcende, que você deixa essas vestes de carne, nas moradas, nas muitas moradas do Pai, que o Mestre Jesus prometeu, tem muito que você fazer. Eu prefiro estar lá do que aqui. Parece que tem gente querendo falar. Estou vendo aqui uma mão enorme, a de Dilceia. Diz, Dilceia. Tem mais uma pergunta aí no chat, mas a propósito do Namastê a todos, a propósito do que foi levantado sobre esses cataclismas ou esses acontecimentos, né, drásticos nessas passagens de quinta para sexta, de quarta para quinta e tal, eles acontecem, não sei se eu estou errada, porque também não existe injustiça aí, né? Não é uma ação premeditadamente de extinção, mas até onde eu consigo enxergar,
visto que, como no texto que foi lido, estamos aqui com representantes da primeira raça, e da segunda, e da terceira, não é? E da quarta, não é? Em cada estágio em que está uma raça dominante, diríamos assim, as outras que as antecedem também estão em algum número por aqueles que vêm vindo e ainda não chegaram no estágio de evolução. Confere? Confere. Porque, Então, veja, o que está evoluindo é a consciência, certo? certo. Então, nessa passagem, Aí, ó. como você mencionou, talvez a pandemia, talvez, né, os cataclismas, a erupção do Pompeia, digamos, quem sucumbe, né, quem estaciona o seu estágio naquele momento, são aqueles que ainda não estão prontos para passar para a seguinte. Seria isso? Sim, e depois é o De seguinte, ó, acordo com os seus méritos, né? tem muitos egos esperando a oportunidade de ganhar um corpo humano. Ganhar um corpo humano e encarnar não é uma coisa assim tão simples, não. Tanto é que os seguidores do glorioso, do bem-aventurado Senhor Buda, o Senhor Gautama, eles consideram a encarnação em um corpo humano um privilégio muito grande, porque é uma chance que você tem de tomar a evolução em suas mãos e se melhorar. Porque a competição, entre aspas, de mônadas, de egos, para ter a oportunidade de entrar em um corpo humano e dar seguimento à sua evolução é muito grande. Entendeu? Então, a gente deve aproveitar a ocasião em que se acha encarnado em um corpo humano e tomar os nossos destinos nas nossas mãos e fazer tudo o que for possível para tornar nossas vidas significativas do ponto de vista da busca espiritual. Por quê? Porque em assim fazendo, garantimos essa premência de voltarmos cada vez mais rápido, porque somos nós, assim, aspas, os que estão se esforçando para evoluir, que estamos puxando o restante da humanidade, que ainda está dormindo. Entendeu? Então, quem está acelerando lá mais na frente vai conseguindo mais rápido. Quem perde oportunidades é obrigado a esperar um pouquinho. Obrigada. De maneira que, ó, isso é muito complexo, mas existem duas classes de seres que não esperam muito para encarnar. Os que não têm nada, que estão praticamente dormindo, não construíram nada nessa encarnação, então vão ter o que para fruir? Então, sua reencarnação é quase que imediata. E os que estão quase na vanguarda, eles estão tão bem na evolução que seria um pecado do ponto de vista da evolução retardar a evolução deles. Então, eles não esperam, eles reencarnam rapidamente também. Tanto quem está lá atrás como quem está lá na frente. Entre um e outros, tem pessoas que passam milênios, ou numa condição chamada cama loca, não vou entrar em detalhes agora, ou noutra condição chamada devachan, não vou entrar em contato em detalhes agora. Muitos de vocês já sabem do que se trata, cama louca e devachan. Quem não sabe ainda vai pesquisar, não vou falar nada por enquanto. Pesquisa. Apareceu mais uma última pergunta. Vai responder aqui ou vai responder lá no chat do WhatsApp? Eu vou responder aqui. Pronto, só essa. Fael Paiva. Todos vão para os planos superiores, independentes de suas obras? Não.
Vide o que eu acabei de dizer. Alguns, devido às suas obras, infelizmente, passam muito tempo numa condição, num estado chamado cama-loca. Outros, devidos aos seus méritos e o grande acúmulo de experiências positivas, também não podem voltar rapidamente e vão para uma condição diferente do Kama-loka, porque é auspiciosa, chamada Devachan, mas também que dura muito tempo, até alguns milênios. Tem pessoas que podem passar centenas de anos em Kama-loka e outros que podem passar milênios em Devachan. Depende da evolução de cada um. Certo? Agora, os extremos, lá no comecinho e lá no finalzinho, reencarnam muito rápido. Ok? Para detalhes sobre Kama-loka e Devachan, vejam as obras Sabedoria Antiga, da senhora Annie Besant, e O Oceano da Teosofia, do senhor William Quan Judge, disponíveis pela Sociedade Teosófica. Sabedoria Antiga de Annie Besant, Oceano da Teosofia, de William Quan Judge, ambos editora teosófica. Ambos, à sua maneira, vão considerar ambos os assuntos, Devachan e Kama-loka, no seu miolo, tá bom? Entre outras cositas más. Ok? Então, gente, vamos terminar. Agora eu vou saber aqui do universitário mor de nome Daniel, se ele pode proferir para a gente o mantra da unidade. Pode, Daniel? Gratidão, mestre. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que a tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Gratidão, gratidão.